Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha amiga engenheira Tatiane Coutinho. Tudo bem, Tati? Olá, Paulo, tudo bem? Prazer enorme ter sido convidada aqui para participar do seu podcast. Que é isso, massa. E assim, gente, só falando, para quem não sabe, eu e a Tati, nós trabalhamos juntos na mesma empresa e se trabalha junto na mesma empresa, né? Praticamente. Então, mas assim, e nós trabalhamos com modelagem, nós trabalhamos, na verdade, com implementação BIM no geral, e especificamente muito com modelagem da biblioteca BIM de uma empresa de esquadrias. Então eu convidei Tati justamente para a gente trazer esse conteúdo para vocês, trazer a nossa experiência ao modelar, porque a gente sabe que é uma coisa que não é muito comum hoje, né? Você está modelando, pô, a gente tem muito arquiteto que modela, tem muito engenheiro que modela, é para MEP, essas coisas, mas quando a gente fala de uma coisa mais específica para fabricação, de esquadria, é uma coisa que é mais interessante aí, e a gente está trazendo esse conteúdo aí para vocês, falando um pouquinho da nossa experiência. Mas antes da gente começar aqui com as perguntas, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da Tatiane, tá? Tatiane Coutinho, ela é engenheira civil. Hoje ela trabalha na Pórtico Esquadrias no setor de projetos e BIM, né? Como eu já falei. E aí Tati também é pós-graduanda em Master BIM pelo IPOG e ela também tem experiência internacional. Ela cursou na Universidade de New Hampshire. Não é isso, Tati? Exatamente, isso mesmo. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Revit, né? Eu não conhecia o software e foi onde eu tive o meu primeiro contato aí por volta de 2014, 2015. Bacana, bacana. Pois é, muito, muito massa, muito massa. E aí vamos começar. Eu vou Eu quero que Tati já comece aí falando pra gente. E assim, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer: como assim famílias para orçamento? O que é que a gente quer dizer com famílias para orçamento? Quer dizer que no Revit, na tabelinha do Revit, a gente já vai considerar o custo da montagem, a gente já vai considerar o custo total mesmo. Enfim, explica aí pra gente o que é que a gente quer dizer com famílias para orçamento. É, Paulo explicou muito bem aí, falou sobre que nós trabalhamos juntos, né? E aí entramos numa empresa que fabrica esquadrias para desenvolver, para implementar o BIM, não é? A intenção maior era implantar o BIM na empresa, não é? E aí, para essa implementação, é muito importante que a gente desenvolvesse as famílias, não é? Isso é que a gente criasse a nossa própria biblioteca de famílias. Daí a gente viu a necessidade de criar famílias para a gente chama assim, orçamento, né, em que vão auxiliar a gente a, na etapa de orçamento dos nossos projetos. E daí a gente fala orçamento, mas na verdade é para levantamento de quantitativos, né? A gente modela essas famílias com uma estratégia diferente, né, das famílias convencionais, das famílias que a gente encontra aí na internet. Então, já para auxiliar na etapa de orçamento, porque uma vez que a gente insere essas famílias de esquadrias, as famílias para compor nossas fachadas, em pele de vidro, então a gente já consegue aí obter informações, dados como peso de alumínio, informações como acessórios que vão estar ali inseridos naquela família, é, área quadrada de vidro, ou seja, os componentes ali que vão ter um peso, né, no custo final é, da obra. Não é? Só que assim, a gente sabe, isso não é um termo, família para orçamento, né? Talvez não seja um termo assim mais certo, porque a gente não faz o orçamento todo, a gente não obtém todo o orçamento diretamente do Revit.
né? Porque a gente sabe que orçamento é um conjunto de várias coisas, não é só material, não é, Paulo? É mão de obra, é, máquinas, tudo que vai ali compor aquele serviço. Então, mas a gente chega a usar esse termo, a gente desenvolve famílias para orçamento, porque vão auxiliar, não é? A gente está indicando o uso da família naquele projeto, né? Entendi. O objetivo daquela família, que vai ser auxiliar a gente no orçamento, né? E auxiliar É também no projeto executivo, né? é isso aí. Não, e assim, você explicou muito bem. É porque assim, a gente chama de família de orçamento porque nós vamos levantar quantitativos mais exatos para a empresa de esquadrias. Porque lembrando que quando você está num projeto de arquitetura geral, tu não precisa saber o tamanho dos perfis da janela, tu não precisa saber os acessórios, se tem fita VHB, se tem silicone no vidro, tu Exatamente. não precisa saber disso. E quem faz o orçamento mesmo da obra, o orçamento geral, o que é que a pessoa faz? A pessoa quer só uma área quadrada, tem aquele negócio tabelado ali, dizer, tantos metros quadrados de esquadria dá isso. Aí já faz aquela composição de preço e tal. E no nosso caso é um pouquinho diferente, porque a gente precisa, o ideal é que a gente modele isso para compatibilizar, modele isso para que a gente possa integrar o nosso projeto com os projetos de arquitetura, de engenharia, e para o melhor software que a gente encontrou para fazer isso é o Revit, né? E aí, gente, vale a pena a gente lembrar que a gente começou nessa implementação. Eu comecei como estagiário e Tato também começou como estagiária há um tempo atrás. E quem começou essa implementação com a gente foi o Ricardo Freitas, né? Que muita gente aí deve conhecer. Enquanto ele estava por aqui, por Recife, ele foi contratado pela nossa empresa para começar essa implementação. E eu e Tati, nós fomos estagiários e depois, consequentemente, nós fomos contratados lá na empresa. E assim, basicamente o Revit ele foi escolhido justamente por causa disso, porque a gente tem essa integração com os outros projetos, então a gente tem como fazer um projeto e mandar um IFC para os arquitetos, para eles compatibilizarem. A gente tem como mandar algum material para pessoal da estrutura, apesar que a gente não faz, a gente, tipo, esquadria já é uma coisa que a gente só faz uma adaptação ao que já tem ali. Então a gente geralmente não tem muita margem para a gente pedir uma modificação no projeto, né? Mas enfim, Exatamente. É mais é, para especificar a linha, né, Paulo? A gente é, especifica nossas linhas, especifica ali o que é que a gente vai utilizar no projeto, né? Então, é. assim, fica bem mais preciso, a gente consegue saber o que é que vai ser utilizado ali naquele projeto. Pois é. E aí, como só para concluir o pensamento, a gente justamente faz uma família que é uma família bem mais avançada do que uma esquadria normal que você baixa aí. A gente tem que quantificar, a gente faz ela de um jeito que a gente quantifica perfil, a gente quantifica fita VHB, que é a fita que vai colar o vidro no alumínio, o vidro, o metro, as dimensões só do vidro, espessura do vidro, material do vidro, tudo em tabela, para que a gente tenha esse quantitativo, para que a gente possa inserir esse quantitativo no processo de elaboração do orçamento. Né? Por isso que a gente chama de famílias para orçamento. Então, Exatamente. E eu só queria adicionar mais uma coisinha, você falou aí, né, Paulo? É, e assim, quando a gente faz essas famílias, né, além de quantificar, a gente faz a família numa estratégia bem diferente, né? Bem diferente das famílias que a gente costuma baixar, né, na internet. A gente faz exatamente uma montagem dessa família, perfil por perfil, né? É como se a gente estivesse fazendo um projeto, né, de uma obra, só que no caso a gente está fazendo, vamos, uma analogia aí, o projeto de uma esquadria. Então a gente vai colocando perfeito, perfil por perfil como é que vai ser montado, como vai ser construído aquela esquadria, né? Então assim muda perfeito. totalmente a estratégia de modelagem, né? Para se a gente for comparar aí com a família mais simples,
de esquadrias, né? Bacana, muito bem colocado. E aí, Tati, já fala pra gente. Gente, eu tô chamando de Tati porque eu tenho intimidade, tá? Eu sou amigo dela, só pra ninguém achar que eu chamei o convidado aqui, já tô. Mas enfim, nós somos colegas de trabalho aí, então, enfim. Tati, já conta pra gente aí, qual LOD a gente precisa modelar a família para a gente extrair esses quantitativos mais detalhados? Certo. LOD significa nível de desenvolvimento, né, da família. Só esclarecendo, muita gente aí já deve saber, mas assim, o LOD é classificado como se fosse uma escala que varia de 100 a 500, né? E aí, quanto maior essa escala, quer dizer que mais a família é detalhada, né? Tem detalhes aí geométricos, detalhes, possui mais informações. Então, quando eu falo uma família de Lode 100, ela é uma família que possui uma geometria simples, né? E a gente pode relacionar também esse Lode com com o uso da família, né? Então, por exemplo, um Lode 100, a gente vai usar no projeto, né, de concepção, quando você ainda está construindo a ideia do projeto. Mas assim, para não fugir muito, né, da pergunta do Paulo, ele quer saber qual LOD que a gente utiliza para para modelar uma família para orçamento. Então, eu diria um LOD mais elevado, um LOD 300, 350, né? A gente não costuma, na verdade, inserir tantos detalhes nas nossas famílias para evitar o overmodeling, né? Então, assim, a gente vem. Eu acho, Paulo, essa questão de LOD um pouco confuso, né? Eu não sei o que é que você acha. Eu Eu acho acho bem subjetivo esse negócio às vezes, sabe? Inclusive, a gente chegou a conversar um momento lá na empresa, né? A gente teve essa conversa em que a gente definiu os nossos lotes das nossas famílias, né? A gente relacionou os lotes com o uso. Então, por exemplo, a gente chegou a dizer assim, as famílias que a gente vai compartilhar com os projetistas, né? Para eles fazerem os downloads, a gente chama uma família, a gente vai fazer uma família de log 300, porque é uma família que ele vai ter a montagem da esquadria, por exemplo, se você passar uma sessão da esquadria, você consegue identificar que esquadria é aquela que está sendo usada, né? Qual é a linha que está sendo utilizada, mas você não vai ter aquelas informações, por exemplo, que a gente que trabalha num projeto de esquadrias, a gente precisa, né? Até porque, assim, não é interessante um arquiteto saber o peso de alumínio da esquadria É, que ele está utilizando. Então, exatamente. é muito para uso interno. Então, assim, então, para o projetista, a gente não precisa de uma família, né, muito carregada de informações. Então, a gente diria um lote 300. Agora, para a gente que precisa dessas informações internamente, a gente já faz uma família com estratégias diferentes, é, mais detalhada, com todos esses dados, que uma vez que a gente coloque ele no projeto, essa família no projeto, a gente consiga trabalhar com esses dados, né, com essas informações. Então, a gente diria aí um load mais elevado, 350, 400, né? É. E uma coisa interessante para a gente comentar é o seguinte: é que, gente, como a gente está falando de implementação BIM e de desenvolvimento de uma coisa que a gente não tem modelo para seguir, porque percebe o desafio. E esse desafio começou lá com o Ricardo, e depois a gente pegou esse desafio, né? É desenvolver algo, desenvolver uma estratégia para modelar essas esquadrias, e é uma coisa que a gente não encontrou, pelo menos até hoje, a gente não encontrou empresa nenhuma que estivesse fazendo uma família de esquadria nesse sentido. O que a gente tem hoje são
empresas de esquadria que estão fazendo família, já tem bibliotecas de esquadria, mas que não tem esse nível de detalhamento, não tem essa estratégia que a gente puxa os quantitativos, tá? E se tem alguém que tem, com certeza é interno, não vão divulgar essa informação, mas assim, Tato falou muito bem, dependendo do uso. Primeiramente, sinceramente, eu acho o LOD uma coisa muito subjetiva às vezes. É verdade. Quando a gente vai para ali o escopo de arquitetura, eu acredito que é mais fácil definir, mas arquitetura e estrutura, por exemplo. Mas quando a gente vai para o nosso caso, a gente tem uma certa dificuldade, porque nós temos muitas variáveis para considerar. Eu lembro que a gente já fez várias reuniões de alinhamento sobre isso, e uma característica da gente é que a gente estava fazendo famílias muito detalhadas. Então a gente estava fazendo uma família onde a gente tinha a borrachinha de cada perfil, a gente colocava, que essa era a intenção, puxar tudo. Só que a gente chegou num nível que a gente viu, caramba, não está valendo a pena fazer parafuso, a gente estava modelando parafuso e tal. E aí a gente viu, né, eu conversando com o Ricardo e conversando com nós três conversando, a gente chegou numa conclusão que, caramba, não vale a pena a gente modelar também tudo. Por quê? Porque tem coisa que a gente consegue puxar com os dados. Por exemplo, se você tem uma esquadria e você sabe que aquela esquadria, ela muitas vezes, dependendo do tipo de esquadria, ou ela tem um número fixo de parafusos, ou esses parafusos vão obedecer uma regra. Ou seja, a cada 50 centímetros vai ter 2 parafusos, por exemplo. Então, ou você vai ter um caso ou você vai ter outro. Então, a gente consegue quantificar isso de forma indireta, né? Sem modelar o negócio, sem colocar ali. Então, a gente Através de passou por um processo. fórmulas, né? Enfim, É, já atende aí. e aí a gente passou por um processo de simplificação da família, onde a gente saiu, eu acredito que a gente estava fazendo, a gente classificou como LOD 400 a que a gente estava fazendo, e a gente passou para um LOD 350. E claro, gente, isso como eu falei, eu acho isso muito subjetivo, isso foi a nossa classificação, mas assim, a gente justamente teve isso. E essa família mais simplificada, a gente consegue peso de perfil, consegue vidro, consegue fita VHB, silicone, a gente consegue puxar parafuso de forma indireta. E o mais interessante e as famílias que a gente ainda não chegou a divulgar, a empresa não chegou a divulgar nenhuma biblioteca externa ainda assim para os projetistas fazerem o download, tá? Mas assim, se a gente quando a gente for divulgar, com certeza essa versão, como o Tato falou muito bem, vai ser uma versão mais simplificada ainda, porque não adianta, isso é o overmodeling, não adianta um arquiteto estar lá com uma família muito detalhada, só vai pesar no projeto dele e ele não vai usar aqueles dados para nada, tá? Então assim, é importante a gente destacar isso. E Pois é. E Tati, vamos falar agora um pouquinho de o que é que tu acha, qual é a maior dificuldade, agora de uma maneira mais geral, né? A gente tem, experiência no mundo de esquadrias para fazer uma biblioteca, uma modelagem de biblioteca de esquadrias, só que Tati já entrou em contato, já teve que modelar outras coisas, já chegou a desenvolver alguns mobiliários aí, já chegou a modelar outras coisas, porque os conceitos são os mesmos, tá? Independente do que a gente está fazendo, a gente está falando de modelagem de família do Revit. E aí, Tati, qual é a maior dificuldade em criar uma biblioteca de famílias, na tua opinião? Certo. Na minha opinião, Paulo, é a gente conseguir padronizar, né, o máximo aí. Eu falo padronizar nomenclaturas de parâmetros, né, é padronizar a família, assim, no geral, né, porque a gente precisa gerenciar essa família. Uma coisa é a gente criar uma família, né, a gente criar uma, duas famílias enfim, qualquer objeto, né? Representar qualquer objeto. A gente criar uma, duas, três. Agora, quando se trata de uma biblioteca de várias famílias, né?
Então, assim, a gente quer que os parâmetros, vamos voltar para o nosso caso de esquadrias, né? A gente faz várias janelas, é, de várias tipologias diferentes, de linhas diferentes, né? Então, assim, a gente quer que a nomenclatura dos parâmetros, né, o nome dos parâmetros sejam padronizadas, né, os dados sejam padronizados, porque a gente precisa trabalhar com esses dados depois. Então, assim, a gente precisa fazer o mais padronizado possível para a gente conseguir gerenciar e trabalhar com esses dados. É, e um desafio grande que eu percebo é quando possui mais de uma pessoa trabalhando, modelando essas famílias, porque a comunicação tem que ser muito boa, né? Total. Entre essas pessoas. Porque, assim, para mim, eu penso de um jeito, a pessoa pensa de outro, então é muito importante que, que nessa fase de desenvolvimento de famílias, a equipe que está desenvolvendo tenha uma conversa muito boa. Se for modificar uma família, você está fazendo uma família, né? Em que você vai modificar alguma coisinha e posteriormente alguém precise utilizar essa mesma família, Sim. né? Então, assim, qualquer modificação que for feita precisa ser muito bem conversado, para que não haja, é, enfim, não, assim, não cause erros, né, prejuízos mais na frente. Então, eu acho que a questão de gerenciar essa comunicação tem que ser muito boa. Eu acho que você falou muito bem, porque assim, e isso se aplica para várias outras áreas, né? Porque assim, você falou de uma coisa muito bem. A gente tá falando de famílias extremamente complexas, que muitas vezes têm muitas fórmulas, Hum, só que a pior parte não é essa. A pior parte é justamente tem a ver com o humano, não com a máquina, entendeu? Isso é interessante. exatamente. Porque assim, é muito mais fácil a gente pesquisar, a gente conseguir desenvolver uma coisa com fórmula, do que a gente conseguir padronizar, conseguir deixar todo mundo na mesma página. E assim, nós temos hoje lá, tem eu e Tati que tá lá tá mais à frente dessa questão do BIM, porém, nós temos uma equipe lá onde projetistas que usam nossas famílias e tal, enfim, tudo isso que Tato falou muito bem, é um desafio muito grande essa questão da comunicação, e é muito ruim você pegar uma família de uma linha e a família tá de um jeito, com a nomenclatura dos parâmetros de um jeito, configurada de um jeito, e você vai para outra, tá com outro, então assim, muitas vezes é uma dificuldade até entre a gente, por exemplo, eu estou modelando uma, ela está modelando outra, e aí a gente precisa estar muito na mesma página, documentando, essas Exatamente. coisas. Só que isso não é fácil, gente. Isso não é fácil. Na teoria é muito bonitinho. Ah, não, a gente cria um documento, a gente padroniza na teoria. Na prática, quando você está ali no dia a dia, tendo que cumprir prazo, na pressão, nem sempre as coisas saem como combinado, tá? Então, assim, realmente seria uma hipocrisia a gente achar que vai dar tudo certo, que é tudo perfeito, porque na verdade não é assim, né? A gente está lá lidando com o lado humano da coisa. Então, assim, isso é um grande desafio. E, Tati, É, fala um pouquinho. Pode falar. eu só ia adicionar. Falando só mais um pouquinho em relação a essa questão de padronização, você que trabalha muito com Dynamo, né? Por exemplo, se você precisa, vamos dar um exemplo prático aqui nessa questão de padronização, de nomenclatura. Por exemplo, o Paulo precisa extrair a espessura dos vidros no nosso projeto. Vamos dizer, no projeto de todas as esquadrias, né, que estão lá. E às vezes a gente usa linhas diferentes no mesmo projeto. Aí vamos supor que Paulo precisa dessa informação. E aí uma esquadria está nomeado, o parâmetro do vidro está nomeado de uma forma, né, de uma linha. E aí vamos supor que em outra linha está nomeado com outro nome, né?
É, Então, se Paulo precisa desse dado, precisa extrair espessura de vidro, então, e está nomeado diferente, então ele não vai conseguir extrair tudo, né? Então, só quis trazer assim para a gente conseguir mais com certeza. Não, mas você falou, concretizar essa questão da padronização, né, dos parâmetros, né, pois do é. nome dos parâmetros. Essa semana foi uma semana de treinamento para mim. Eu estou treinando outra pessoa da equipe para estar bem por dentro dos nossos processos. E uma coisa que eu estava falando muito com ele era isso. Eu disse, ó, cara, a gente fez, a gente fez a gente fez a família assim. Tu percebe que entre os perfis aqui, se eu não usar o mesmo parâmetro de comprimento, por exemplo, ou eu não colocar lá o código certinho do perfil, tu percebe que tudo vai por água abaixo, tudo a tabela já não vai sair do jeito que a gente precisa, já vai dar um erro muito grande e a gente pode errar esse quantitativo aí e tirar um lado do prédio inteiro ou às vezes tem duas linhas ali, a gente quantificar só os insumos de uma linha e esquecer a outra. Então, assim, realmente isso aí é a principal parte. Padronização, porque aí quando você vai puxar para as tabelas, tá? E aí a gente usa muito Dynamo também, só que na hora de puxar diretamente, claro que a gente vai utilizar os recursos digamos assim, mais certos, né? Não diria mais certos, mas mais estáveis, que são justamente as tabelas do Revit. E aí a gente tem uma série de parâmetros para filtrar as coisas que a gente quer e tal. Mas, assim, é um assunto muito importante, tá? É um assunto muito importante e que todo mundo tem que estar ligado e que a gente registra, né? Enquanto eu estava dando treinamento a ele, a gente fez um processo de revisão e a gente registrou muita coisa. Então a gente usa muito aí, além do Word, né? Que a gente já tem diversos relatórios aí no Word, mas a gente usa muito um programa chamado Xmind. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu vou até anotar aqui para deixar na descrição para vocês. Se você está vendo isso aqui no YouTube, tem aí. Se você não está vendo no YouTube, está vendo no Spotify, em breve a gente vai ter uma página da web onde vão ter as anotações do episódio, tá? Eu não sei se na data que você está escutando vai ter isso. Mas enfim, aí nesse programa a gente tenta registrar um passo a passo com descrições, com imagens, e nem sempre é muita coisa, tá, gente? Então nem sempre, como eu falei, nós somos a gente no dia a dia está na pressão de entrega, essas coisas. Então a gente vai registrando e a gente vai anotando essas coisas no tempo que a gente realmente pode fazer isso. Então, assim, a gente sabe que esse não é o fluxo perfeito. O ideal seria realmente a gente pensar, a gente registrar, só que aí você tem que pensar em duas coisas. Como é que a gente vai registrar uma coisa também que a gente não testou ainda para saber se aquele jeito faz o que a gente quer? Então, muito do nosso trabalho é teste. Então, quando a gente testa, aí é que a gente encontra alguma maneira de registrar isso. Enfim, isso é um processo constante, tá? Isso é um processo de evolução constante. De melhoria contínua, né? É, E, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que um fabricante? Preste atenção, nós trabalhamos em uma. Você que está escutando, nós trabalhamos em uma empresa que ela faz projetos, ela faz orçamento e ela fabrica e monta as esquadrias e as peles de vidro. Então, na tua opinião, por que um fabricante, independente de se ele é de esquadria, enfim, por que um fabricante ele deveria investir em uma biblioteca BIM? Certo. É, Paulo, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que os fabricantes é uma estratégia muito boa, os fabricantes disponibilizar para downloads, né, os seus elementos, o que ele fabrica, né? Porque os projetistas precisam desses elementos para construir o modelo dele, né? Então, muitas vezes os projetistas têm muita dificuldade ainda de encontrar os elementos para compor o projeto deles, né?
E assim, isso facilita, né, o trabalho do projetista, né? Eu estou precisando de tal elemento, vou ali na internet, vou buscar e vou achar aquela família que eu preciso. Nem sempre é assim, né? Com Mas a gente certeza. sabe que tem muitos fabricantes já que já estão aí desenvolvendo suas bibliotecas BIM. Eu vejo isso como uma estratégia muito boa, né? Isso a gente consegue ver que a empresa tá assim, tem o pensamento, né, de inovação, tá por dentro do mercado. E assim, uma vez que isso é bom, né, tanto para o projetista, que vai ter uma facilidade de encontrar aquele objeto para colocar no projeto dele, e assim, uma vez que esse projetista ele usa esse elemento, ele está especificando o fabricante, né? Então, vamos supor, a Tigre, né? Eu vou utilizar aqui as minhas, as minhas tubulações, os meus elementos, né? Para projeto Entendi. hidráulico. Então, eu vou estar especificando a Tigre, entendeu? Então, isso é bom, né? Porque assim, a probabilidade da pessoa consumir aquele produto, de realmente comprar um produto da Tigre é grande, porque ele Pois está é, especificando, né? Então, assim, eu vejo como uma estratégia de marketing, enfim, você vê que o fabricante, né, tá por dentro das inovações do mercado. Então, eu acho muito interessante os fabricantes, né, de qualquer segmento aí da construção civil, né, disponibilizar as suas bibliotecas. com certeza. Você falou, eu acho que primeiramente, mesmo, porque assim, a gente sabe que o mais complicado é você criar uma biblioteca BIM para atender, por exemplo, o que a gente está tentando atender, o que a Hum, gente está desenvolvendo para atender, né? Que é quantificação enfim, uma quantificação mais exata para a gente comprar nossas esquadrias, para a gente fazer, enfim. Mas, digamos assim, o objetivo mais fácil, entre aspas, seria justamente esse, de você modelar uma biblioteca, onde essa biblioteca ela vai servir para um arquiteto, para um engenheiro que vai utilizar. Então, isso é uma estratégia de marketing muito boa. E quando a gente fala de estratégia de marketing, não é uma coisa, porque eu acho que a galera pode pensar, estratégia de marketing é só para mostrar que tem. Não. A gente tá ajudando o mercado a ter uma especificação correta de um produto. E aí a probabilidade dele comprar da gente que está colocando aquela esquadria é muito maior. Porque, porra, o cara já está usando a nossa biblioteca. O cara já está usando as coisas da gente. Então, assim, isso é muito interessante. Eu acho que as empresas, elas deveriam, todos os fabricantes deveriam estar correndo como loucos para fazer isso, porque funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. E assim, e depois ver, porque, por exemplo, eu consigo mais pensar no mundo de esquadrias, né? Tipo, uma família geral de esquadrias, só com largura e altura, talvez não atenda todas as necessidades do fabricante, da pessoa que vai montar aquela esquadria. Pode não atender. Então, assim, o que a gente faz? Mas a gente pode ter as versões da biblioteca, né? A gente pode desenvolver uma biblioteca para os clientes, para os arquitetos e engenheiros, e desenvolver uma biblioteca interna, onde a gente tenha mais especificações, mais níveis de detalhamento, para que a gente consiga atender às nossas necessidades internas. Então, acho que isso aí é muito interessante. E até para um modelo mais real, né? Tipo, se você vai utilizar uma tubulação lá da Tigre, então se você clicar na famíliazinha lá no modelo, já vai estar lá, Tigre, tanto tubulação, enfim. Então, assim, você já tem um modelo mais próximo da realidade. Eu acho que isso é o foda do negócio. Você Porque. tem também as especificações técnicas, né? Que às vezes é muito Exatamente. importante para o projetista, né? Porque se você está trabalhando ali com uma família genérica, né? Então, assim, uma família genérica não vai te dar as informações que você precisa,
né? E às vezes você precisa de informações técnicas. Você não quer saber só apenas o elemento, a geometria, como é que ela se parece, enfim. Você É, precisa de coisas mais técnicas, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Quando é. a gente consegue uma família de um fabricante, porque tem todas essas informações. E lembrando assim que nós temos, existe aquela fase de projeto em que uma família genérica ela é o que você precisa, certo? Então tudo bem, você está como o Tato falou lá no começo, né? Quando você está ali na concepção do projeto, enfim, nas fases iniciais, tudo bem, você utiliza uma coisa genérica. Mas você vai chegar numa etapa, se você está fazendo o negócio direito, você vai chegar numa etapa que você vai ter que detalhar um pouquinho mais seu modelo. Você vai ter que agora colocar as especificações técnicas. Você falou muito bem, Tati. Você vai ter que É, colocar as especificações técnicas. E aí, porque essa é a ideia do modelo BIM, né, Paulo? É você conseguir abranger o ciclo de vida do edifício, né? É com não certeza. só você fazer um modelo para uma determinada etapa. E eu estou falando isso assim, isso é o que a gente idealiza, né? É que a gente consiga criar um modelo, né? Que a gente consiga englobar as etapas, o ciclo de vida do empreendimento. Então, para cada uso, né, desde o início do estudo, da criação do modelo, né, da concepção e do que vai avançando, então você vai refinando mais o seu modelo, né? Você vai utilizando famílias mais com mais informações à medida que vai avançando de etapa, né? Então, eu tô numa etapa preliminar do meu projeto. Aí vou avançando, né? Agora eu vou chegar no meu projeto executivo, então eu preciso de mais informações, mais detalhamentos. Então você vai Entendi. também avançando aí as suas famílias, né? Utilizando famílias com mais informações também, né? Então isso é muito interessante, porque no final você vai ter um projeto, né, cheio de informações, né? A gente fala aí de Entendi. execute, por exemplo, né, de um modelo depois que a obra é feita, e aí a gente vai construir um modelo fiel àquilo que foi construído, né? Então a gente ainda precisa refinar mais ainda, né, o nosso modelo, incluir, fazer modificações, né, que foram feitas lá na obra. Então, é muito interessante que se tenha aí essa ideia, né, do conceito BIM, que é envolver as fases, né, da obra, do empreendimento. Entendi. Muito bem colocado. Pois é. E aí, Tati, eu te pergunto também, por que é importante ter famílias Revit personalizadas? Aí, basicamente, você só vai falar um pouquinho mais do que você já falou, né? Porque por que a gente não pode usar família genérica para tudo? Porque é importante um fabricante ter famílias Revit personalizadas. É exatamente isso, né? Você chegou a comentar também aí, anteriormente, agora há pouco, que, por exemplo, a gente para esquadrias, né, levando isso para o nosso dia a dia aí de esquadrias, a gente não consegue trabalhar com a família genérica, né? Para a gente que vai fazer um modelo, um projeto executivo de fachadas, a gente não consegue fazer com as famílias que a gente encontra na internet. Então, a gente precisa modelar a nossa própria biblioteca para ter essas informações, né? Por exemplo, que vai nos ajudar na etapa de orçamento, né? Então, a gente faz o Entendi. quê? A gente trabalha com projetos de esquadrias, né? A gente precisa fazer um projeto executivo e a gente precisa também, antes mesmo do projeto executivo, a gente precisa orçar a obra, né? Então, o que é que a gente faz? A gente vai fazendo o projeto, já inserindo essas famílias personalizadas, é, assim, que vai atender, que vai dar aqueles dados que a gente precisa, né?
e que vai nos ajudar, vai nos auxiliar aí a levantar esse quantitativo de material no final, né? Então eu acho muito interessante, né, enfim, trabalhar aí dessa maneira, né? Saber ter esse conhecimento aí de modelagem de famílias, para para implementar, para criar bibliotecas de famílias que vão atender aquilo que eu preciso. Bacana, bacana, é isso aí. E aí, gente, é uma coisa muito interessante, tá? Tati, ela não é muito da era, me corrija se eu estiver errado, mas Tati não é muito da era CAD. Tati, É, ela, eu acho que quando ela começou a trabalhar mais com projetos, aí ela meio que já começou aí no BIM. E até alguns anos atrás era algo raro, porque todo mundo começou, né, a trabalhar com todo mundo, o mercado todo é dominado pelo CAD e hoje está mudando bastante. Então, assim, eu comecei a trabalhar com CAD na faculdade, no começo, né, que desde o segundo ou terceiro período, aí o pessoal já inseriu o CAD lá. Só que aí depois eu descobri o Revit, fui estudando e aí comecei a fazer meus projetos da faculdade com o Revit. E depois, no último ano da faculdade, eu peguei esse estágio que estou até hoje, né, como contratado lá na empresa. Mas assim, muita gente, a realidade de muita gente que está nos escutando é justamente ou essa pessoa ela trabalha no CAD e está querendo migrar para o Revit, ou essa pessoa está migrando para o Revit. Ela está saindo de um processo, ou já saiu, né? Ou já está no Revit, mas foi do CAD. Então o CAD está presente aí, entendeu? Então exatamente. eu queria que você comentasse um pouquinho, Tati, sobre qual é o primeiro passo para implementar o BIM em uma empresa que trabalha com CAD. Lembrando que a nossa empresa trabalha com CAD, trabalhava com CAD e ainda trabalha até hoje. Então, assim, porque justamente a gente está nesse processo, né? Então, existem coisas que a gente está desenvolvendo no Revit, mas a empresa não pode parar. Então, nem tudo está no Revit ainda. Então, ainda estão sendo desenvolvidos alguns projetos no CAD, e a gente está nesse processo de transição. Então, isso é muito importante. A gente está trazendo aqui insights para você muito importantes de pessoas que estão no campo de batalha nesse processo. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente ver. Questão de treinamento de equipe, por exemplo, é uma coisa que, por exemplo, eu treinei uma pessoa essa semana. Então, assim, tem muitas experiências legais que a gente está passando e que eu acho muito. Depois a gente pode até fazer outros capítulos aí para a gente contar mais sobre vocês de outras coisas, tá? Mas, enfim, Tati, fala aí um pouquinho qual o primeiro passo a implementar a BIM, uma empresa que trabalha com CAD. Você falou aí que a gente está num processo de transição, né? Vale aí salientar que é realmente um processo, né? A gente não vai sair do CAD e vai migrar diretamente para o BIM de uma hora para outra, né? A gente precisa, qualquer empresa precisa de uma preparação, né? Que a gente é muito difícil você fazer isso, não é, enfim, trocar a roda, né, com o carro andando, né? Então é bem complicado, mas assim a gente tem que ser resiliente, não é? E Com assim tem certeza. que estudar muito os processos atuais da empresa, né, para implementação BIM, porque assim a gente não pode passar uma falsa ideia, né, de que a gente vai implementar, a gente vai implantar o BIM e daqui a um ano isso já vai estar rodando assim perfeitamente. Não, que Perfeitamente. a gente precisa desenvolver, a gente precisa pesquisar, a gente precisa, porque assim o que atende para a sua empresa pode não atender para a minha empresa. Então cada empresa tem fluxos diferentes, né? Exatamente. Então assim, então a gente tem que ver aquilo que vai nos atender. Então, você falando aí de implementação, né? A gente precisa muito estudar a gente precisa muito saber, conhecer o nosso fluxo atual, não é? O fluxo do CAD,
né? A gente, como é que os projetos chegam, o que é que acontece, como é que esses projetos saem, e a gente saber identificar aí os, é, os problemas, né? Onde é que precisa ser melhorado, né? Para quando a gente migrar, né? Agora eu vou implementar o BIM. Então eu vou querer solucionar, né, agora com o BIM esses problemas que eu tenho no meu fluxo antigo. Então é muito isso, a gente saber diagnosticar, porque isso vai nos dar o quê? Um objetivo, a gente vai saber quais são as prioridades que a gente vai ter que trabalhar em cima para solucionar esses problemas. Né? Então, por exemplo, muita gente se queixa de falta de produtividade, né, ao se trabalhar com o CAD, né, assim, a qualidade dos projetos, a gente, como é muita linha, né, com o CAD, os projetos em CAD, né, são feitos com linhas, então, em 2D, né, muitas vezes, então isso não é muito atrativo aos olhos do cliente, né? O cliente não consegue interpretar um projeto, né, como a gente que é mais técnico. Então, Perfeito. por exemplo, quando a gente vai, já mostra um projeto que foi feito com BIM, né, em Revit ou em qualquer outro software, você consegue mostrar para o cliente, apresentar isso é mais, né, mais palpável. O cliente consegue saber melhor como é que vai ficar o projeto dele. Então, Entendi. assim, né, então, assim, em relação à implementação, eu falei isso, eu acho que isso entra muito na parte de processos, né? A gente conseguir aí entender o fluxo atual e como vai ser o novo fluxo, né? Como é que a gente vai melhorar ao implementar o BIM. Então, acho que isso entra muito na parte de processos e tem os outros dois pilares, né? Que a gente sempre fala em três pilares para implementar o BIM, que é o processo que eu falei, no caso, pessoas e tecnologia. Né? A gente precisa trabalhar com pessoas, ter pessoas aí de mente aberta, que queira absorver essa inovação, essa tecnologia, né? E, enfim, pessoas, figuras, né? Como BIM Manager, gerentes BIM, né, coordenador BIM, modeladores, enfim, cada um com suas respectivas responsabilidades. E o outro ponto é tecnologia, né, que a gente não vai conseguir fazer tudo isso se a gente não tiver os softwares corretos, né, se a gente não tiver os computadores adequados, né, para rodar nossos projetos, né. Então, eu acho que para implementar a BIM, quem quer migrar aí do CAD para o BIM são esses três pilares, né? E uma coisa que a gente comentou, falou bastante aqui, né? Desenvolver bibliotecas, né? Entra também no processo, né? O desenvolvimento de bibliotecas é importante para o processo também. Com certeza. Muito, É, muito legal isso. Uma coisa que você falou que eu achei bastante interessante é justamente isso. O BIM não é só 3D, tá, gente? Mas, assim, uma grande parte do BIM é o 3D. Porque, assim, a gente consegue ter um 3D inteligente. A gente consegue ter um 3D que ele está fielmente sendo representado tanto nos quantitativos, se você fez para isso, né? Ou na planta baixa. Então, assim, no CAD, quando a gente muda uma coisa no lugar, a gente tem que mudar em tudo, porque não tem uma inteligência ali por trás, uma inteligência, eu não diria nenhuma inteligência, uma parametrização ali por trás para isso acontecer. E aí no BIM a gente já cria o negócio em 3D, a gente já cria a representação daquele modelo, que é uma realidade no virtual. E aí a gente, além de poder detalhar esse cara em planta baixa, em elevação, a gente ainda tem o 3D dele, aplica materiais. E para o cliente, em uma coisa que eu queria puxar o gancho agora, é que não está nem no nosso script, mas eu queria falar, é que, gente, a gente também, no meio dessa apresentação toda, tá?
A gente também teve uma coisa muito interessante lá na empresa, que foi o trabalho com nuvem de pontos. E as nuvens de pontos, a empresa adquiriu o laser scan Da Faro. da Faro, a empresa fez esse processo, enfim. E hoje a gente viu a diferença de se trabalhar. É outro grande desafio se trabalhar com nuvem de pontos, tá? Porque realmente não é fácil. Existem diversos processos que precisam estar muito alinhados, mas assim, a gente vê que a visualização da obra, caramba, quanta coisa. Eu lembro que eu fiz uma obra, eu acho que foi a primeira obra que eu fiz com nuvem de pontos lá na empresa. Foi uma obra lá, não lembro onde, acho que foi em Fortaleza. Mas enfim, a gente tinha essa nuvem de pontos e eu tava depois a gente colocava essa nuvem de pontos no Revit e a gente colocava em cima da nuvem é, o a gente colocava em cima da nuvem a nossa pele de vidro. E eu lembro que as peles de vidro a gente quase não usou trena nessa obra, tá? A gente só mediu algumas coisas para conferir, para realmente conferir em alguns trechos da nuvem que não estavam estavam um pouquinho duvidosos. Mas é porque às vezes tem uma interferência de um reflexo do vidro, enfim, existem vários fatores aí. Mas eu lembro que assim, a gente modelou as fachadas principais desse negócio, modelou e a gente liberou toda pelo modelo. Então, assim, a gente teve como prever o tipo de estrutura, a gente teve como prever o tipo de fixação da fachada, afastamento, essas coisas, só pela nuvem de pontos. Então, assim, claro que isso é um processo, isso ainda não ficou perfeito, isso é um processo em evolução, mas assim, um grande diferencial para a gente foi justamente fazer esse uso aí da nuvem e fazer o uso assim da nuvem para que a gente tivesse isso. E assim, a gente vê que é uma mudança de cultura muito grande, é uma mudança de cultura muito grande, porque assim, para uma empresa que trabalhava só com linhas 2D, beleza que eles já trabalhavam com 3D, CAD e 3D, tá? Então, assim, já tinha um 3D desenvolvido também. Mas, assim, agora a gente insere o BIM, que eu vou chamar aqui de um 3D onde a gente tem inteligência naquele 3D. A gente tem as informações. Então, isso é muito interessante, né? Fala um pouquinho aí, Tato, o que é que tu achasse no geral sobre a experiência, um ponto interessante que tu queira falar. Certo. Você falou agora bastante sobre nuvem de pontos, né? Realmente é incrível, né? O que é que essa tecnologia permite, né? Você escaneia lá a obra, né? Você sabe em que etapa, como é que a obra está. Então, por exemplo, a gente que trabalha com esquadrias, é muito interessante que a gente precisa saber o que é que se aquela obra tem uma estrutura é, correta, adequada para receber a pele de vidro, né? A gente consegue com precisão também fazer medições do vão, né? De uma forma milimetricamente assim precisa, né? Então dispensa o uso de trena, né? De muitos homens na obra fazendo lá medições, né? Então assim é realmente uma tecnologia maravilhosa. Agora tem também, né, essas questões que você falou, né? Tem que ter uma equipe muito especializada aí para processar essa nuvem, para fazer o escaneamento lá na obra, né? Então precisa realmente de uma equipe especializada para a gente conseguir escanear essas nuvens da forma correta, né? De uma forma que a Com gente vá certeza. conseguir trabalhar, integrar lá no Revit e conseguir trabalhar com essa nuvem, né? É, com erros pequenos, né? Porque, enfim, a depender da forma que foi escaneada lá na obra, pode ser que você não consiga trabalhar com a nuvem de pontos, né? Então, assim, é por isso que precisa realmente de pessoas especializadas. Então, a gente vê que com o BIM, né, o quanto assim vai precisar de profissionais
com conhecimentos diversificados, né? Profissionais com que conheçam bastante, né? A gente falou aqui, por exemplo, hoje eu trabalho como desenvolvedora de famílias, né? Para a empresa. A gente falou aí de nuvem de pontos, então vai precisar de profissionais também que lá na obra, porque quando a gente fala em BIM, muitas pessoas acham que é só projeto, né? Que isso só se resume ao escritório, a internamente, mas não, o BIM é algo muito amplo, né? Que envolve todas as pessoas da obra, desde os que estão mais internos dentro do escritório fazendo os projetos, quanto as pessoas que estão lá fora, né, em obra, as pessoas que vão escanear a obra, pessoas que vão, sei lá, receber o projeto lá num tablet, né? Então, a gente vai precisar de pessoas que saibam dessa tecnologia, que saibam receber um modelo 3D, né? Não apenas no 2D, não apenas em prancha, né? Um projeto impresso. Então, a gente vai precisar aí de profissionais futuramente bem qualificados, né? Pois é, e eu acredito muito no especialista, tá, gente? Eu acredito muito assim, você tem que ter uma visão geral dos softwares, dos principais softwares, você tem que ter uma visão muito boa do processo. Porém, eu acho que no final das contas, o que resolve o problema da melhor maneira é o especialista. Então, por exemplo, você tem uma pessoa especializada em modelagem de famílias, você tem uma pessoa especializada em Dynamo, você tem uma pessoa especializada em nuvem de pontos. Então, assim, eu acredito muito nisso. E, claro, isso não é uma realidade para empresas que estão começando, mas eu acredito muito que você tem que começar de uma maneira enxuta. Então, assim, começa atingindo um ponto, cara. Não tenta, por exemplo, não tenta implementar tudo de uma vez, tu não tem condições, nem dinheiro para isso e nem equipe. Então começa devagarzinho. Ah, não, pera aí, a gente vai desenvolver você tem primeiramente adquirir uma consultoria BIM, eu acho que isso vale muito a pena, com uma pessoa qualificada para que você possa entender o processo e possa analisar o melhor processo para dentro da sua empresa. E aí depois você vê, não, beleza, isso aqui eu vou atacar primeiro isso aqui, eu vou fazer primeiro isso aqui, definir bem os seus objetivos, porque assim, hoje a gente existe uma quantidade de informação muito grande no mercado, e se você não tiver cuidado, você fica doido. Porque é o webinar para todo. É o webinar que só o caralho, é vídeo no YouTube falando de coisa de BIM. Então, assim, se você que está no CAD, beleza, vou migrar para o BIM, você começa a consumir tudo isso, você vai ficar desesperado. Porque você não sabe por onde começar, você não sabe, caramba, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou implementar Revit, meu Deus, já tem o Dynamo, que é uma automação para Revit, já tem o Grasshopper, já tem. Tá entendendo? Então, assim, você tem que ter um direcionamento. Eu acho que a melhor maneira de você ter esse direcionamento é investindo aí numa consultoria BIM, de alguém que já provavelmente já implementou aquilo que você quer implementar, definir objetivos e justamente definir os objetivos e começar de maneira minimalista e enxuta, tá? Então, assim, não tenta abraçar o mundo, né? Exatamente, Pois é. Paulo. Pois é. E aí, Tati, deixa eu abrir esse espaço agora para que você fale aí. Eu tô ligado que está rolando aí um webinar, e aí eu queria que você falasse sobre isso, convida o pessoal. De qualquer jeito, gente, aqui no link, se você está assistindo isso aqui no YouTube, se você está escutando no YouTube, eu vou deixar aqui o link do Instagram, do LinkedIn, enfim, para você entrar em contato com Tati. E se você está escutando isso no Spotify, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição do episódio. É só você procurar ela lá no Instagram. Mas, Tati, eu uso esse espaço agora para tu compartilhar aí com o pessoal que tu quiser. Paulo, nos últimos meses, né, eu decidi aí criar um perfil profissional, tá? Mais para compartilhar mesmo minhas experiências, dar dicas, assim, de coisas que eu passo no dia a dia, de alguma dificuldade, de coisas que eu acho interessante compartilhar, tá certo?
Então, eu decidi fazer esse perfil profissional, né, com esse intuito aí. Então, quem quiser me seguir lá, Paulo vai deixar aí o arroba, tá? Sejam bem-vindos aí. Quem quiser trocar ideias aí, eu estou aberta para isso. Qualquer pergunta, ou então quiser adicionar alguma coisa, é super bem-vindo. E aí, webinars, enfim, lives, qualquer coisa vai ser divulgado através do meu perfil profissional, tá certo? Então, quem quiser aí acompanhar, eu falo bastante dessa parte de famílias, né? Sobre modelagem, sobre desenvolvimento de famílias. Então, quem quiser aí, é isso. Seja bem-vindo. Me adiciona lá e a gente pode conversar, tá? Trocar ideias sobre esse assunto. Pois é. Então, Tati, gostaria de te agradecer demais por esse tempinho aí que tu reservasse para estar conversando comigo aqui. Espero que quem tiver com certeza quem escutou o episódio aprendeu alguma coisa, viu algum insight que pode ajudar ele no processo dele. Queria agradecer demais e foi um prazer, tá? Prazer foi meu, Paulo. Muito obrigada de verdade pela oportunidade, tá? E pelo convite. Foi muito legal aqui esse papo. Pois é, gente. E, gente, muito obrigado por você ter escutado mais um episódio aqui do Paulo Ferreira Podcast e até a próxima semana com mais um convidado aí no nosso podcast, beleza?